Olá, alunas e alunos. Aqui é o professor Jesus Gomes, do Centro Universitário FECAP, e esta é a nossa videoaula sobre tecnologia, inovação e fundamentos de empreendedorismo. Dividimos esse módulo em duas videoaulas. Nessa primeira, vamos trabalhar as definições principais sobre tecnologia, inovação e vamos discutir ainda os fundamentos do empreendedorismo e a sua importância nos dias atuais. Na próxima videoaula, vamos nos dedicar ao que se convencionou chamar de revolução digital, organizações e trabalho no século XXI. E vamos também diferenciar entre inovação contínua ou inovação incremental e inovação disruptiva. Não há dúvida de que o avanço tecnológico tem mudado radicalmente as nossas vidas através dos séculos. E como quase tudo que se relaciona ao progresso científico e tecnológico, há polêmica e há perdas e ganhos. Sobretudo após a segunda revolução industrial, temos escavado enormes quantidades de áreas de terras para extrair metais e minérios e produzir máquinas e ferramentas. Temos cortado numerosas extensões de árvores para obter madeira. E temos sintetizado componentes químicos em laboratório que interagem e impactam com o meio ambiente. Temos produzido e usado combustíveis fósseis que emitem CO2 e contribuem com a mudança climática, e nossas atividades diárias geram muito lixo, sobretudo plásticos. As tecnologias vêm mudando o conceito de guerra e de batalhas, permitindo a criação de armas cada vez mais letais. Para se ter uma ideia disso, somente entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundiais morreram 3 vezes mais pessoas do que nos 2000 anos anteriores. Bom, mas nem tudo são más notícias, evidentemente. Graças à tecnologia, a nossa expectativa de vida aumentou consideravelmente. Graças ao acesso às avançadas técnicas científicas no campo da medicina, podemos detectar e curar doenças que antes eram fatais. E graças à tecnologia temos acesso à informação via internet, e graças a ela podemos produzir mais medicamentos, roupas e alimentos e melhorar a nossa qualidade de vida. Graças à tecnologia temos criado máquinas que fazem trabalhos árduos, perigosos, que requeriam o sacrifício humano anteriormente. Mas o que é tecnologia? Podemos definir tecnologia como o conjunto de conhecimentos, habilidades, técnicas e experiências por intermédio das quais os seres humanos modificam, transformam e usam os recursos naturais de forma a criar ferramentas, máquinas, produtos e serviços que satisfazem as nossas necessidades e os nossos desejos. Tecnologia, portanto, é a aplicação sistemática de conhecimento científico a um novo produto, processo ou serviço. A expressão tecnologia vem de longa data, desde a Idade da Pedra, quando os nossos ancestrais descobriram uma série de pedras extremamente duras, que eles perceberam que poderiam moldar e afiar, produzindo facas, espadas e outros objetos que facilitavam o trabalho de caça e a produção de alimentos. Todos os objetos à nossa volta são produtos com diferentes níveis de avanços tecnológicos que foram desenvolvidos ao longo de muitos séculos e que tornam a nossa vida mais fácil e satisfazem os nossos desejos e a nossa curiosidade. Computadores, tablets, smartphones, locomotivas, carros, aviões, microchips, o ônibus espacial que colocou o homem na Lua pela primeira vez, os satélites e o algoritmo de busca do Google são todos marcos referenciais dos avanços tecnológicos da nossa época. Podemos classificar as tecnologias em 2 grupos básicos: tecnologias de hardware, são os artefatos tangíveis, físicos, que podem ser vistos e tocados, e as tecnologias de software, que são intangíveis, como o algoritmo de busca do Google. São também chamadas
de Soft Technologies. Conceitos como produção limpa, Lean Production, estratégias de negócio, sistemas financeiros, criação e desenvolvimento de softwares são todos exemplos de Soft Technologies. Tecnologia é, portanto, o uso da ciência para transformar recursos, criando métodos, processos e sistemas. É, portanto, a aplicação sistemática de conhecimento científico. Já a inovação representa uma mudança na tecnologia, implicando o abandono de maneiras antigas de fazer as coisas. Podem ser mudanças em processos ou em produtos. Mudanças em processos afetam os modos de produzir. Por exemplo, o just-in-time criado pelos japoneses mudou o modo de produção em massa fordista, passando de um sistema de produção em massa para um sistema de personalização em massa ou de customização. Por outro lado, a inovação em produto implica a substituição de um produto antigo por outro produto, como você está acostumado, por exemplo, com a troca frequente de smartphones. O processo de difusão de uma nova tecnologia segue um padrão relativamente conhecido desde a sua introdução até a sua fase de maturidade e de saturação. Aqui podemos observar uma curva de sino ou uma curva normal, descrevendo o ciclo de vida de uma nova tecnologia. E observamos também uma curva mostrando o total de pessoas que possivelmente vão se engajar no uso da nova tecnologia. O progresso inicial costuma ser lento, com uma grande diversidade de alternativas concorrentes. A taxa de inovação tende a ser alta e falta ainda um padrão no setor. Por exemplo, no início da indústria automobilística, havia diversas opções de motorização, incluindo motor a combustão e motores elétricos. Olhando para a variedade de fintechs atualmente, podemos perceber essa mesma variedade, ou olhando para a enorme variedade de criptomoedas. Por isso, os primeiros a adotar a tecnologia tendem a ser os mais inovadores, os mais ousados, os que arriscam mais, representando algo próximo a 2,5% do total. Os 13,5% seguintes são denominados usuários iniciais. Trata-se de um grupo de elevada importância por serem considerados formadores de opinião. Com o passar do tempo, um projeto tende a se tornar predominante na indústria. Por exemplo, no setor automotivo, por uma série de circunstâncias da época, o motor a combustão interna surgiu como um projeto dominante. Nesta fase, aparecem os demais usuários, chamados de maioria adiantada. São normalmente membros importantes de uma comunidade, com níveis mais elevados de educação formal, mas em geral não são líderes e não gostam muito de se arriscar. Finalmente aparecem os usuários chamados retardatários, que são quase sempre isolados, desconfiados e inseguros em relação a mudanças. Esse processo será tanto mais acelerado quanto mais uma tecnologia apresentar uma grande vantagem sobre a primeira. Quanto mais ela for compatível com os sistemas, modos de pensar e procedimentos e infraestrutura atuais, ou seja, existentes, quanto mais ela for de uma complexidade não muito elevada, ou seja, for simples de usar, quanto mais ela puder ser facilmente testada, experimentada sem custos significativos, e quanto mais ela puder ser facilmente observada e copiada. Dado que a tecnologia tornou-se hoje não mais um acessório, mas um fator estratégico para as organizações, elas devem avaliar continuamente as suas necessidades tecnológicas. Isso se impõe hoje como uma variável crítica.
Avaliar as necessidades de tecnologia implica analisar as tecnologias disponíveis e também as tendências para um futuro visível. As empresas costumam avaliar as suas necessidades tecnológicas de três maneiras principais: a auditoria tecnológica. A auditoria é usada para identificar quatro tipos básicos de tecnologias: as chamadas emergentes, as tecnologias jovens e as tecnologias-chave e básicas. Uma tecnologia emergente é aquela que está ainda em desenvolvimento e, por isso, a sua eficácia ainda não está comprovada. Tecnologias jovens já estão em fase de experimentação, embora ainda não tenham tido o seu valor completamente comprovado. Uma tecnologia-chave é aquela de valor comprovado, mas ainda pouco disseminada, e por isso confere à organização que adota uma vantagem competitiva em relação às demais. E, finalmente, tecnologias de base são as tecnologias comuns em uma dada indústria. Quem quiser competir nessa indústria precisa, evidentemente, possuí-las e utilizá-las. Uma outra maneira de fazer o diagnóstico de necessidades de tecnologia é o benchmarking. Benchmarking é o processo por meio do qual as empresas comparam as práticas e tecnologias dela com outras organizações, sejam concorrentes ou não. A partir desse processo de comparação, identifica-se os gaps e criam-se planos de melhoria. Evidentemente que esse processo de benchmarking deve ser feito com as melhores organizações do setor. E, finalmente, as empresas fazem um processo de escaneamento ou de varredura. Enquanto o benchmarking busca identificar as tecnologias que estão sendo usadas atualmente, as tecnologias-chave e jovens, a varredura ou escaneamento, por sua vez, se concentra no que poderá ser, nas tecnologias que poderão ser usadas no futuro, nas tecnologias que estão em fase de desenvolvimento, no que é altamente ainda especulativo. Isso pode ser feito, por exemplo, lendo revistas de tecnologia e participando de feiras e congressos, feiras e exposições de tecnologia. Vocês se lembram do papel gerencial de monitor? Olha ele aqui. Bom, pessoal, até aqui compreendemos os conceitos básicos sobre tecnologia e inovação. Vamos agora definir as bases do empreendedorismo e compreender por que essa é uma prática cada vez mais importante nos dias atuais. Empreendedorismo é o processo de criar um novo negócio, geralmente em resposta a uma oportunidade. Empreendedores aproveitam as oportunidades por meio da mudança, revolucionando, transformando, introduzindo novos produtos, novos serviços e novos modos de fazer. Muitas pessoas pensam que empreendimentos ou startups e pequenas empresas significam a mesma coisa, mas elas não são, não significam a mesma coisa. Algumas diferenças básicas as distinguem. Empreendedores criam negócios para aproveitar oportunidades de mercado. São negócios caracterizados por práticas inovadoras e que têm por objetivo a geração de crescimento e de lucro. Praticamente toda e qualquer startup começa pequena. É, portanto, uma pequena empresa. Mas, ao contrário, nem toda pequena empresa é um empreendimento startup no sentido de que não adota ou não adota necessariamente práticas inovadoras, nem são necessariamente posicionadas para o crescimento. Algumas pequenas empresas crescem, mas muitas, talvez a maioria até, permanecem pequenas, seja por opção de seus fundadores ou por fracassar em fazer o negócio crescer. De modo geral, aquele sacolão ou aquele mercadinho que abriram aí próximo à sua casa são pequenas empresas, mas não o são necessariamente empreendimentos startups,
pois não usam práticas inovadoras e não são posicionados para crescimento. Já a fintech, na qual você abriu a sua conta online, sim, é um empreendimento, é uma startup, porque está posicionada para crescimento em um mercado novo e procura atingir os seus clientes por meio de práticas inovadoras. No Brasil, a Lei Complementar 123 de 2006, também conhecida como Lei Geral da Micro e Pequena Empresa, MPE, define o enquadramento de 3 categorias de pequenas empresas: empreendedor individual, cuja receita bruta anual não pode ultrapassar R$ 81.000, microempresa, receita bruta anual de até R$ 360.000, e empresa de pequeno porte, cuja receita bruta pode variar entre R$ 360.000 até R$ 4.800.000. Empreendedorismo, por que isso é importante? Bom, o empreendedorismo é uma atividade importante em todo o mundo, sejam países desenvolvidos ou não, seja na criação de novas empresas, seja no crescimento do produto interno bruto ou na criação de novos empregos. Alguns números: startups e pequenas empresas são cerca de 9,5 milhões no Brasil, representando 99% dos negócios formais. Você não leu errado e não ouviu errado: 99% dos negócios formais. Segundo o Banco Mundial, elas respondem por 60% dos empregos e 40% do PIB no Brasil. E de acordo ainda com o Banco Mundial, a demanda por novos empregos no mundo nos próximos 15 anos será de 600 milhões. E no Brasil, de modo específico, 4 em cada 5 empregos serão gerados em pequenas empresas, startups ou não. Quais são as etapas do processo de empreender? Geralmente, empreendedores percorrem 4 etapas básicas no processo de criar um negócio. O primeiro passo é compreender o atual contexto econômico, político, legal e ambiental. É muito importante compreender cada um desses aspectos, porque eles determinam as regras do jogo e como as decisões de negócio são tomadas no setor. Importante conhecer, por exemplo, as regras governamentais, os níveis de concentração no setor, o poder de negociação de fornecedores, barreiras a novos entrantes, custos de saída do setor em um eventual caso de fracasso. O segundo passo é identificar uma oportunidade específica no mercado e determinar eventuais vantagens competitivas do empreendedor. Importante determinar com clareza, identificar com clareza grupos excluídos ou grupos de consumidores que não estão sendo adequadamente atendidos. A partir dessas informações, já é possível para o empreendedor ter um planejamento prévio do negócio, ter uma organização básica do negócio, de forma que ele possa testar a viabilidade do seu conceito de negócio. O terceiro passo é iniciar efetivamente o empreendimento. E o quarto passo, administrar o empreendimento e fazer os ajustes, normalmente muitos ajustes, que fatalmente irão se fazer necessários. Isso inclui atrair, recrutar, reter e motivar pessoas, corrigir desvios e buscar parcerias e estratégicas que viabilizam o crescimento do empreendimento. O que os empreendedores de fato fazem? Descrever o que fazem os empreendedores não é uma tarefa fácil. Que o diga o meu amigo, o professor Edson Barbeiro, a pessoa que mais entende de empreendedorismo no Brasil. Não há 2 empreendedores que fazem as mesmas coisas de forma exatamente igual.
De maneira geral, entretanto, podemos dizer que os empreendedores criam algo diferente, procuram por mudanças e, de algum modo, se arriscam, que eles focam mais em oportunidades e menos em dificuldades, que eles acreditam que podem mudar o mundo à sua volta. Empreendedores mudam os hábitos, mudam produtos, mudam regras e exploram isso. Não gostam de viver em zonas de conforto. Empreendedores acreditam e estão sempre tentando mudar o mundo à sua volta. Quais são as características dos empreendedores? Defini-las não é também uma tarefa fácil, tão difícil quanto dizer o que eles fazem, mas há traços comuns. Entre outros, podemos dizer que os empreendedores combinam elevados níveis de proatividade e de empowerment. O que significa isso na prática? Uma pessoa proativa, no sentido que usamos o conceito aqui, significa alguém que parte para a ação, que procura influenciar as pessoas e que toma decisões rápidas, mesmo em um cenário caracterizado por incertezas. Empowerment significa um estilo de liderança que encoraja as pessoas a tomar decisões e a agir com autonomia. Finalmente, vamos falar um pouco sobre planos de negócios. Falamos que os empreendedores assumem riscos. É verdade. Contudo, empreendedores não são jogadores irracionais. Na verdade, eles assumem riscos moderados. Para administrar os riscos e também para negociar com parceiros e potenciais investidores, os empreendedores elaboram planos de negócios. Há uma variedade enorme de modelos de planos de negócios. Há, entretanto, 6 partes básicas que todos eles contemplam. Vamos aqui ver objetivamente cada uma dessas 6 partes básicas. A primeira delas é um sumário executivo. O que contém um sumário executivo? O sumário executivo é uma espécie de resumo. Ele coloca em destaque os pontos mais importantes do plano de negócio. São os aspectos que o empreendedor coloca em evidência para atrair a atenção de potenciais parceiros e investidores, de forma a estimular o interesse deles em ler o plano de negócios como um todo. A construção de um sumário executivo de boa qualidade é um desafio e tanto, pois ele é uma síntese do plano como um todo. Em essência, deve incluir informações substanciais, como a declaração de missão, as principais metas do negócio, uma breve história do empreendimento sob a forma de uma timeline, por exemplo, a natureza do negócio, competidores, vantagens competitivas que se identificam no negócio e principais informações estratégicas e financeiras. Análise da oportunidade. Nessa seção, o empreendedor deve apresentar os detalhes da oportunidade percebida no mercado. Essencialmente, esses detalhes devem incluir o tamanho do mercado, uma descrição da demografia, das tendências e a identificação dos competidores. Análise do contexto. Enquanto a análise da oportunidade se concentra nos detalhes do negócio, a análise do contexto adota uma perspectiva muito mais ampla. Aqui, o empreendedor se concentra nas mudanças do ambiente externo, do ambiente de negócios, nas tendências econômicas, políticas, legais, culturais, tecnológicas, globais, ambientais, e demonstra como o negócio se encaixa nesse contexto. Descrição do negócio. Aqui o empreendedor descreve como o negócio será organizado, lançado e administrado. Isso inclui a declaração de missão, a visão de futuro, a cultura desejada, o estilo de liderança, a estratégia competitiva, o plano de marketing, a estratégia de precificação e de vendas, propaganda, promoção, necessidades de equipamento, acesso aos canais de distribuição. Isso inclui, portanto, praticamente toda a forma como o negócio será administrado, será operado.
Projeções financeiras. Praticamente todo bom plano de negócios tem dados e projeções financeiras. Entretanto, essa é uma tarefa árdua, nem um pouco fácil. Nem de ser feita, nem de se obter muita confiança por parte de terceiros. Contudo, é preciso fazê-la ou o plano de negócios não estará completo. As projeções financeiras usualmente cobrem de 3 a 4 anos, 3 a 5 anos à frente. E incluem projeções e simulações de fluxo de caixa, demonstrando quando será obtido o chamado break-even point, ou ponto de equilíbrio, que é o momento em que as despesas e as receitas se equilibram. Todas as projeções podem, e eu diria que mesmo devem ser seguidas de notas explicativas. Finalmente, anexos. Os anexos são documentos que, de alguma maneira, sustentam, dão credibilidade, suportam, dão evidências ao que foi escrito no plano de negócios. Entre os principais anexos podem se incluir gráficos, tabelas e mesmo fotografias de produtos, salas, até mesmo de pessoas, de equipamentos e quaisquer outros artefatos que ajudem a dar credibilidade ao plano de negócios. Indispensável é a inclusão de currículos dos empreendedores envolvidos no negócio e detalhadas informações pessoais de todos os principais fundadores do empreendimento. Muito bem, meus queridos alunos, minhas queridas alunas, aqui foi o professor Gés do Centro Universitário FECAP mais uma vez, e essa foi a nossa videoaula sobre tecnologia, inovação e empreendedorismo. Espero que você tenha gostado, que você tenha entendido. Aprofunde esse assunto com seu professor. Isso é tudo por enquanto. Participe ativamente da aula presencial ou online. Cuide-se e fique bem. Até a nossa próxima videoaula. Abraços a todos.